Confira agora os assuntos em destaque na Câmara de Vereadores Balneário Camboriú. Saiba os projetos em tramitação e em votação. Conheça as indicações e os requerimentos dos vereadores. Os pronunciamentos em defesa da comunidade. Está no ar. Câmara Informa. Olá, boa tarde. Estamos começando a partir de agora o nosso Câmara Informa especial, para tratarmos das informações, das repercussões junto à nossa comunidade da pandemia de coronavírus. Olha, vamos começar informando que nesse momento está acontecendo em Brasília uma reunião externa da comissão que analisa as ações contra o coronavírus. Nesta audiência, uma reunião técnica, na realidade, que acontece no plenário 3, no anexo 2 da Câmara dos Deputados, está sendo tratada a doença oncológica renal e outras doenças crônicas em época de pandemia. Isso continua em andamento. Nós vamos ter daqui a pouco, a partir de 16 horas, sessão deliberativa remota do Congresso Nacional, agora para senadores. Essa reunião é destinada já está convocada para as 16 horas e destinada a votar, a discutir e votar projeto de lei do Congresso Nacional. Quando acontece isso, existem essas reuniões do Congresso Nacional exatamente no sentido de tirarmos as dúvidas e também apresentar novo relatório, e se for preciso acontece uma sessão conjunta tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Hoje pela manhã, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em sessão virtual do Congresso Nacional, a proposta 8/2020, em que o Poder Executivo pede autorização para quitar, por meio de endividamento em títulos públicos, despesas correntes de 343 bilhões e 600 milhões de reais previstas no orçamento deste ano. A sessão do Congresso continua então agora à tarde, agora com a participação dos senadores. O relator, senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, fez 2 ajustes no texto a pedido do governo. O Ministério do Desenvolvimento Regional conseguiu o remanejamento de 308 milhões para a retomada de 10 mil obras habitacionais e também geração de 20 mil empregos. Houve ainda o reforço de 394 milhões nas dotações da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Marcos Rogério recusou todas as 7 emendas apresentadas. Ele anunciou o acordo por meio do qual o governo, em uma medida provisória, destinará 60 milhões de reais para reforço das verbas da Fiocruz, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O acordo atendeu aos pleitos dos deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, André Figueiredo, do PDT do Ceará, e Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e também dos senadores Elisiane Gama, Cidadania do Maranhão, e Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. Eles buscavam mais recursos para a área de ciência e tecnologia, inclusive para pesquisas relacionadas ao combate ao novo coronavírus no país. Em razão da pandemia de Covid-19, o Congresso tem realizado sessões virtuais para análise de temas orçamentários. Como a solução tecnológica para as votações remotas difere de uma casa para outra, ficou decidido que nesses casos os projetos serão analisados inicialmente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então essa votação, na realidade, é a famosa regra de ouro, que está em discussão, e que nós estamos nas redes sociais também, se tivermos condições de apresentarmos o quadro aí para quem acompanha na rede social, o que é a regra de ouro? A regra de ouro determina que a receita do governo, com a emissão de títulos públicos, não pode ultrapassar a despesa de capital, ou seja, o endividamento público anual possui uma trava que é dada pela soma das despesas de capital.
A despesa de capital abrange 3 tipos de gastos: investimentos públicos, inversões financeiras como compra de imóveis e concessões de empréstimos e amortização da dívida pública, pagamento do principal. Em termos práticos, o governo pode se endividar para pagar qualquer tipo de despesa, mas desde que respeite a trava. O objetivo da regra de ouro é evitar que o governo emita títulos de forma desordenada, principalmente para cobrir as despesas decorrentes, aquelas do dia a dia que são maiores do orçamento. A suspensão da regra fiscal somente é permitida durante a execução do orçamento, desde que o Congresso aprove, por maioria absoluta, projeto de crédito para essa finalidade. Então, esse é o objetivo da discussão que acontece hoje pelo Congresso Nacional. Lembrando, os deputados se reuniram nessa sessão virtual e agora à tarde reúnem-se os senadores. Normalmente, quando é de forma física, essas reuniões acontecem em conjunto, tanto deputados e senadores em conjunto. Mas como em época de pandemia de coronavírus, as reuniões são realizadas de forma virtual e os sistemas de votações são diferentes. A Câmara adota um sistema e o Senado adota outro sistema, por isso é necessário reuniões separadas de deputados, que aconteceu hoje pela manhã, e dos senadores, que vai acontecer agora à tarde. A Câmara de Balneário Camboriú, a serviço da comunidade. Agora são 3h07, 3h07. Vamos começando então trazendo as informações sobre a pandemia de coronavírus em todo o nosso país, os números divulgados nacionalmente. Então vamos começar pelo Brasil. Hoje, 21 de maio, secretarias estaduais de saúde registraram 19.148 mortes provocadas pela Covid-19 e 296.033 casos confirmados da doença em todo o país. Este dado foi levantado hoje pela manhã junto às secretarias estaduais de saúde. O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos e também da Rússia. Já em Santa Catarina, o governo divulgou os dados na noite de ontem. O estado tem 5.499 casos e 94 mortes de Covid-19. Santa Catarina tem 5.499 casos confirmados e 94 mortes por Covid-19, conforme boletim divulgado pelo governador Carlos Moisés em coletiva online nesta quarta-feira, dia 20. Importante que nós usemos a máscara, ao sair à rua só vai em locais que seguem as regras, os regramentos editados pelo governo de Santa Catarina, que retomada de eventuais atividades não significa dizer que as coisas voltaram ao normal, não significa dizer que tudo é permitido, mas o melhor lugar para estar hoje, aqueles que podem, é ficar ainda em casa, porque, de fato, nas próximas semanas nós teremos baixa de temperatura, nós teremos mais casos confirmados e as ações do Estado, elas são ajustadas dia após dia, seja de flexibilização, seja até mesmo de recuar nas flexibilizações, elas serão ajustadas daqui para frente sempre, conforme nós anunciamos, em parceria também com os municípios. O SUS catarinense tem 702 leitos de UTI ocupados e 92 deles são por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação geral é de 58% e há 508 leitos vagos atualmente. Desde o começo da pandemia, 3.170 pacientes já se recuperaram da doença. Mais informações e os boletins atualizados com a situação do estado podem ser acessados no site coronavírus.sc.gov.br. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Agora vamos aos números de Balneário Camboriú. Ontem, final de tarde, início de noite, Balneário Camboriú registrava 9 casos novos de coronavírus, conforme os dados da vigilância epidemiológica. São 4 homens em idade de 24, 26, 31 e 34 anos e 5 mulheres de 30,
42, 43, 64 e 69, 69 anos. Com isso, Balneário Camboriú chega a 237 casos confirmados, é o maior número de casos entre os 11 municípios da ANFRE. Destes, 147 pacientes já estão recuperados e receberam alta da infectologista após o período de monitoramento. Dentre os casos confirmados que estão em tratamento, 3 pacientes estão internados. Um na UTI do Centro Covid, um na enfermaria do Hospital do Coração e um na enfermaria do Hospital da Unimed. Os demais casos estão sendo monitorados em isolamento domiciliar. Lembrando, que, obviamente, o Centro Covid em Balneário Camboriú e também o Hospital do Coração, o Hospital da Unimed, tem mais pacientes internados com Covid-19. Só que esses pacientes não são de Balneário Camboriú, são de outros municípios da região, principalmente Camboriú, e também tem Ilhota e Navegantes, parece um caso. Então vamos reafirmando os números de Balneário Camboriú. Casos confirmados para a Covid-19, 237. Casos recuperados, 147. 148 casos estão em monitoramento e 2 óbitos, ainda esse número, graças a Deus, 2 óbitos registrados aqui na cidade. Felizmente, 2 vidas perdidas, mas não tivemos o aumento aí no número de óbitos em Balneário Camboriú. Já em Camboriú, a Secretaria de Saúde de Camboriú, o Departamento de Vigilância Epidemiológica, informando que ontem, quarta-feira, final de tarde, início de noite, aconteceram 2 novos casos positivos no boletim do Covid-19. Então isso foi até às 17 horas de ontem, até às 5 da tarde de ontem. O município oficializou 2 testes positivos e 6 testes negativos ao Covid-19. Dos 95 pacientes positivos oficializados pelo Laboratório Central de Santa Catarina, o LACEN, 66 casos de pacientes que estão curados. E em Camboriú, infelizmente, 3 pacientes vieram a óbito. Departamento de Vigilância Epidemiológica monitora 116 casos de pacientes que apresentaram sintomas leves e não realizaram o exame. No momento, 26 pacientes encontram-se em tratamento, sendo que 5 deles estão na unidade de tratamento intensiva UTI e 21 deles estão em isolamento domiciliar. Olha, em Itajaí registrou ontem 14 novos casos de coronavírus. Com o acréscimo, Itajaí chega a 220 pessoas infectadas. As novas confirmações foram em 6 mulheres de 36, 37, 45, 50 e 62 anos e 8 homens com idades que variam de 24 a 54 anos. Um deles é profissional da saúde. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar e são monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Itajaí. A cidade recebeu ainda 4 resultados positivos para coronavírus em moradores de outras cidades da região. Um homem de 30 anos de Navegantes, uma mulher de 54 anos do município de Penha, uma mulher de 42 anos de Navegantes e um homem de 67 anos de Balneário Pissarras. 3 deles estão internados em isolamento no Hospital Marieta Conder Bornhausen. Os casos não entram, portanto, na conta de Itajaí, sim, nos municípios em que residem. Ontem também foram descartados 64 pacientes suspeitos que tiveram resultado negativo do exame. Também foram realizadas 20 novas coletas de teste, totalizando 37 pessoas aguardando resultado do exame. Entre os 220 casos confirmados de coronavírus em Itajaí, 103 já se recuperaram. 102 estão em isolamento domiciliar, 12 pessoas estão internadas em hospitais, 11 em isolamento e 1 em UTI. E 3 evoluíram, infelizmente, para óbito. Números de Navegantes. Segundo o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Navegantes, o número de pacientes positivos com novo Covid-19 passou para 202 pessoas. Os dados constam no boletim do novo coronavírus, divulgado ontem. Foram confirmados 7 novos casos,
são 3 mulheres de 32, 36 e 45 anos, 3 homens de 25, 30 e 36 anos e uma outra mulher de 46 anos com problemas de coração que morreu no mês de abril em São Paulo, e o resultado do exame foi divulgado ontem à noite. Dos 202 pacientes positivos com registro no Departamento de Vigilância Epidemiológica, 47 pessoas estão curadas, 143 em isolamento domiciliar, 9 pessoas hospitalizadas, 5 na UTI do Hospital Marieta Conder-Bornhausen, 3 no quarto do Hospital Marieta e 1 no quarto do Hospital de Navegantes. Em Navegantes, portanto, também tivemos, lamentavelmente, infelizmente, 3 óbitos registrados. Vamos para os números de Itapema. A cidade de Itapema registra 44 casos de coronavírus. Os dados são do boletim divulgado ontem pela Prefeitura. Além disso, 26 pessoas estão curadas e são 17 pessoas que estão em isolamento em Itapema. Itapema também registrou um óbito por Covid-19. Nós vamos também aos números de Brusque. O município de Brusque registrou ontem 3 casos de Covid-19, contando atualmente com 98 casos confirmados da doença. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Saúde, através da Vigilância em Saúde. Destes casos, 48 já são considerados recuperados. Atualmente, 31 casos estão em investigação. Um paciente continua internado em unidade de terapia intensiva, UTI, e outros 2 em enfermaria. Os monitorados em casa somam 240 casos no município de Brusque. Olha, o PROCON de Camboriú está orientando escolas particulares a dar informações de custos e também de descontos nas mensalidades. Nós vamos conversar com o Sandro Amorim, diretor da Casa da Cidadania. Sandro, boa tarde. Boa tarde, Eli Silveira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, Sandro, como é que está funcionando, então? Como é que faz essa orientação para as escolas particulares de Camboriú? Muito bem, Elias. Desde o início, né, dessa pandemia, houveram muitos questionamentos em relação à questão das mensalidades escolares, né, desde do ensino infantil, ensino fundamental, médio e até no ensino superior, né? A gente sabe que já há um bom tempo as aulas presenciais estão suspensas, e aí isso gerou alguma discussão, né, entre alunos, entre pais de alunos, né, e os prestadores dos serviços que são as escolas. Diante disso, Elias, o PROCON do Estado de Santa Catarina emitiu uma nota técnica, né, um parecer, a fim de dar uma diretriz, né, a fim de nortear essa negociação desse contrato, né, que ocorre entre as escolas e os alunos ou os pais, né? Perfeito. Então, o negócio é, a partir da orientação, negociar com a escola, ou a escola também informar ao PROCON com qual é a despesa que ela está tendo no momento, como é que ela está se virando, porque também tem os seus trabalhadores, né? Exatamente, Elias. Esse é o ponto, tá? Como, infelizmente, né, essa situação que a gente vem passando é uma coisa totalmente atípica, a gente nunca viveu isso na nossa história, né? Então está sendo difícil para todo mundo, né? Tanto para a escola é um momento difícil, para os pais também. Então a orientação nesse momento é o diálogo, né? Que a gente tenha bom senso, humanidade, compreensão, né? E a principal orientação para as escolas é que elas disponibilizem aos pais uma planilha de custos, né? E que aqueles serviços que não estão sendo prestados, né? Seja aquela escola que porventura cobra alimentação, ou aula no contraturno, ou aula de reforço, né? Ou alguma atividade que não está sendo prestada, talvez um transporte, se estiver incluído na mensalidade. Esses serviços que não estão sendo prestados, eles sejam oferecidos como desconto. Então a escola deve disponibilizar aos seus clientes, né, essa planilha, e a partir da planilha o pai vai poder identificar quais os custos que ele está pagando, né? Além dessa orientação também, a PROCON orienta que as horas devem ser mantidas, né, dentro de cada curso, né, de acordo com
a legislação de cada curso, então as horas obrigatórias devem ser mantidas. E aquelas escolas que tiveram que investir num novo ambiente virtual, numa plataforma, não deve repassar esse custo extra ao cliente, ao pai do aluno, né? Então, se a escola, algumas escolas a gente sabe que já tinham um ambiente de EAD, né, o ensino à distância, outras acabaram tendo que adquirir nesse momento para manter as aulas. Esse custo não deve ser repassado. Perfeito, Sandro. Agora, e a procura, né, no sentido de orientação por parte dos pais no PROCON tem sido bastante? Tem sido bastante sentido de tirar dúvida, Elias. Aqui no município de Camboriú, nós não tivemos problemas com as instituições de ensino, até o momento, né? Então, a orientação é justamente que o consumidor, o usuário desse serviço, ele, antes de ele vir até o PROCON, ele busque diálogo com o fornecedor do serviço, com a escola, né? Então, através dos conselhos de pais, como muitas escolas têm, ou individualmente, nesse momento, Elias, é importante dar sempre prioridade para o atendimento à distância. Então, pelo telefone, por aplicativo de mensagem, por videochamada, por conferência ou por e-mail, o pai entre em contato com a escola e tente negociar diretamente primeiro com a escola. Se tiver alguma negativa, alguma violação de direitos, aí sim, ele deve procurar o PROCON, ou, né, dependendo do caso, até acionar a justiça e os órgãos responsáveis. Perfeito, quer dizer, a orientação principal é essa, né? O pai, o responsável pelo aluno, deve procurar primeiro a escola, saber da escola, que então vai detalhar o que está acontecendo, como é que Exatamente. ela está sobrevivendo, para depois, então, na dúvida, ainda se restar dúvida, procurar até a orientação no PROCON. Exatamente, Elias. E da mesma forma também, assim como tem dificuldade para a escola, também muitos pais, a gente sabe que, né, tiveram a sua atividade econômica reduzida ou não estão podendo trabalhar nesse momento, ou tiveram, né, tem também uma questão econômica que envolve, talvez tenha dificuldade de arcar com essa mensalidade. A orientação do PROCON é que a escola flexibilize os encargos, né, isente os juros, e para aquele pai, aluno que precisar suspender o contrato ou de repente encerrar o contrato, ele flexibiliza a questão de multas, de encargos, para facilitar a saída desse consumidor do contrato sem onerar mais ainda, né? Essa pessoa que já está com dificuldade de arcar com a mensalidade. Então é uma via de mão dupla. Da mesma forma como tem que ter bom senso do lado das escolas, também tem que ter bom senso do lado dos alunos, dos pais, né, dos contratantes. Bom senso sempre é o melhor remédio, né? Não tem outra saída, eu acho, principalmente num momento complicado como esse, né, Sandro? Exatamente, Elias. Agora, Sandro, além dessa questão das escolas particulares, assunto que você abordou conosco aqui, o PROCON voltou a atender presencialmente em Camboriú? Como é que está com as reclamações? Como é que elas estão acontecendo? Qual é o segmento que tem mais pessoas reclamando? Desde o início da pandemia, tumultuou bastante a rotina aqui do setor, né? Desde o início com a fiscalização, no começo atividades que não poderiam exercer, e agora com limitação. Então a gente está com a fiscalização muito forte desde o início, fiscalização externa, né? A gente, pelo contrário, não teve suspensão do trabalho do serviço, mas sim dobrou, triplicou, né, a nossa carga. Então a gente vem fazendo a fiscalização através em Camboriú do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, que é o CPEC, um comitê que foi instituído pelo prefeito, que é multidisciplinar, né, composto pela Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, a Defesa Civil, o PROCON, todos os órgãos que têm poder de fiscalização, né? E entre as várias atribuições do comitê está a fiscalização. Então o PROCON tem tido bastante trabalho de fiscalização na rua, notificação, e temos também o atendimento aqui presencial, sempre por agendamento, né? Porque a gente evita de que aglomere-se pessoas aqui aguardando atendimento. Então o cidadão ele vai ligar no 33650021, vai fazer o seu agendamento e vai chegar na hora de ser atendido, né, para que tenha aqui no máximo 1 ou 2 pessoas aguardando atendimento e não aquele grupo como normalmente tinha. Mas existe demandas em várias áreas, tanto pessoas querendo saber sobre suspensão de parcelas de financiamento, denúncias de preços abusivos. No início tinha mais, agora diminuiu bastante as denúncias de preços abusivos, mas tem bastante notificação em andamento, o pessoal respondendo notificação. E essa questão da escola também é um dos principais assuntos aqui que está sendo tratado.
até em vista disso foi emitido esse parecer, até para tratar de uma forma coletiva, né? Não ter que tratar cada caso individualmente, assim, cria-se uma diretriz para resolver o problema já em massa. Perfeito, Sandro. Olha, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Lembrando o telefone, né, para você agendar o atendimento, é o 3365-0021, isso é para o município de Camboriú, né? 3365-0021. Sandro, obrigado então pelas informações. E você sabe, nós aqui, quanto emissora pública, nos colocando inteiramente à disposição para aquilo que você precisar divulgar para a comunidade da nossa querida cidade de Camboriú. Meu amigo Elias, é sempre um prazer falar contigo, obrigado pelo espaço nesse momento. A gente sabe que informação agora é fundamental, né? Muito obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição. Rádio Câmara FM, a onda da cidadania. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe, dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686 3263-7686. Coronavírus, evite o contágio. As roupas e acessórios de cama e banho do infectado sempre precisam ser lavadas após o uso e secas em local arejado. O próprio contaminado, em ambiente doméstico, deve trocar a roupa de cama que estiver utilizando. A pessoa que for limpar a casa, especialmente o ambiente em que estiver o paciente, precisa estar com máscara, luva, óculos e avental. Na dúvida, é importante procurar orientação do serviço de saúde de sua cidade. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. 3h27. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Nós continuamos com o nosso boletim especial, trazendo as informações, as atualizações sobre a pandemia de coronavírus e também, né, as repercussões, as medidas que estão sendo tomadas em toda a nossa região. Olha, vamos à informação do município de Penha. A Secretaria de Saúde de Penha confirmou ontem, dia 20, 5 novos casos de Covid-19. Três homens, na realidade, né, de idades de 60, 53 e 45 anos, e 2 mulheres de idade de 58 e 54 anos. 2 são moradores da Armação de Itapocorói, um do bairro do Gravatá, uma moradora do bairro da Coab e outra do bairro Nossa Senhora de Fátima. Com isso, Penha chega a 41 casos confirmados, sendo que 19 pacientes já estão considerados curados e 2, infelizmente, foram a óbito. Dos 20 casos atuais, 3 estão internados e outros 17 estão em isolamento. No total, 55 pessoas, entre confirmados, suspeitos e familiares dos doentes, estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde de Penha. Armação é o maior bairro do município, né, com o maior número de casos confirmados, são 12. O bairro Nossa Senhora de Fátima segue com 8, o Gravatá com 7, 4 casos confirmados no Mariscal, 3 casos confirmados no centro de Penha, 3 em Santa Lídia e 2 na Coab. 2 pacientes apontados pela Secretaria de Saúde do Estado não foram ainda identificados e podem ser moradores de Penha que estejam, nesse momento, em outra cidade. E o projeto Oficinas de Balneário Camboriú vai ter uma live nesta quinta-feira. Instrutores das bandas municipais do projeto Oficinas da Secretaria de Educação aqui de Balneário Camboriú fazem uma live essa semana, uma nova live. A apresentação acontece hoje e terá a participação especial da professora Sinara Amanda Barbieri e do cantor Moretti. A transmissão será pelo Facebook da Secretaria de Educação a partir das 19 horas. E os trabalhadores da economia criativa em Balneário Camboriú podem solicitar orientações sobre os benefícios assistenciais até hoje. Os atendimentos ocorrem nas terças e também quintas, estavam acontecendo, terças e quintas, das 14 às 18 horas no Teatro Municipal Bruno Nitz.
Os atendimentos são feitos por uma assistente social da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Até a última terça-feira, aconteceram 14 orientações. Os interessados devem usar máscara e manter o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro. Caso tenha ainda mais gente aguardando para ser atendido, então tem que ter esse isolamento aí de 1,5 metro entre um vereador e outro. Olha, os vereadores mirins de Balneário Camboriú realizam a segunda reunião ordinária virtual na tarde desta quinta-feira. A reunião está marcada para daqui a pouco, a partir das 14 horas, Márcio, que é o diretor do projeto Câmara Mirim de Balneário Camboriú. Como é que estamos? Boa tarde. Olá, boa tarde, Elias. Isso mesmo, a sessão está marcada para logo mais às 4 da tarde. Nós temos 24 indicações na pauta de hoje. Eles vão discutir, né, conversar um pouco sobre as proposições, então encaminhar então ao nosso prefeito municipal alguns pedidos de melhorias, consertos para a nossa cidade. É mesmo então com as escolas, né, fechadas, aulas suspensas, mesmo assim os vereadores meninos conseguiram juntar, né, algumas reivindicações que vão ser encaminhadas para a prefeitura. Isso, são indicações, né, com a proximidade que eles têm, na verdade, nos locais mais próximos, que eles continuam ainda frequentando, né, a rua ali, o ambiente que eles vivem. E também eu pedi que eles assistissem telejornais locais, ouçam a rádio, para se informar dos problemas que muitas das informações, notícias, né, a TV, a imprensa também divulga. Então eu pedi que eles também ficassem antenados a isso, para poder então elaborar suas indicações, né, para poder encaminhar então ao prefeito municipal. Lembrando que nesse ano nós estamos também transmitindo ao vivo a sessão dos vereadores mirins a partir das 4 horas, aqui nas nossas redes sociais, né? E também aqui na 101,3 na Rádio Câmara, pessoal de casa vai poder acompanhar. Esse é um projeto muito bom, destaque inclusive no Brasil, que é o projeto Vereador Mirim. Agora, sempre é bom lembrar, né, para a comunidade sempre lembrar, né, Márcio, a forma como é que eles apresentam então as proposições e como é que acontece o encaminhamento para as autoridades de Balneário Camboriú. Então, os vereadores mirins, eles têm as mesmas prerrogativas, né, que um vereador adulto. Eles têm algumas proposições, que é as indicações, que eles indicam normalmente melhorias, consertos em algum ponto da cidade. Tem também os projetos de lei, né, que já temos 2 leis de vereadores mirins na cidade. Tem também as moções, que podem ser de congratulação, pode ser também de pesar, de pesar é quando infelizmente alguém ocorre falecimento, e também a de congratulação, de aplausos, para parabenizar, né, alguém por algo relevante que tenha feito na cidade. E também tem os pedidos de informação, que são alguma informação que peça algum relatório, né, ao prefeito municipal ou ao governo. Eles têm esses quatro instrumentos de trabalho, mas o que eles mais utilizam, principalmente agora no começo da legislatura, são as indicações. E elas são, então, elaboradas por eles, né? A gente elabora, tem algumas semanas que a gente vai elaborando elas, então a gente inclui na pauta. Eles votam as indicações em sessão plenária, e depois ela é encaminhada ao presidente da Câmara, né? Para ele poder dar uma olhada, dar o aval, então incluir na pauta da sessão ordinária dos adultos, né? Aí depois que vai a pauta dos adultos, né, ela então é aprovada e encaminhada ao prefeito municipal. E os mirins podem ir para o debate também entre um assunto que um não gosta, outro acha justo, outro é injusto. Funciona? Sim, funciona também. Eles têm o tema livre, né? Isso pode acontecer na tribuna livre que eles têm ali. Eles podem debater e trazer assuntos para discutir, e também nas próprias indicações, né? Às vezes há alguma divergência, né? Alguma melhoria aqui ou ali, eles podem também ocorrer alguma divergência, cada um tem sua opinião, né? O objetivo é esse, é estimular a participação e o debate político, né? E ter a pluralidade de ideias, que é o que importa. Você já comentou com eles, Márcio, a possibilidade de Brasília, já foi falado para eles, e tem uma expectativa muito grande, com certeza, né? Exato, como o Elias comentou, a gente foi classificado, né? A nossa Câmara Mirim, entre todas as do Brasil, as que se inscreveram no projeto de Brasília, nós somos as 6 contempladas para participar do plenarinho
de Brasília, que ele ia acontecer em outubro deste ano, mas infelizmente ele foi prorrogado, né? Foi cancelado esse ano e vai acontecer no ano que vem. Nós já estamos classificados para o ano que vem e a atual legislatura, né, ela iria participar esse ano e se fosse um ano normal, né, eles não estariam talvez ano que vem aqui, porque uns conseguem se reeleger, outros não, outros já passou da idade, mas é provável que a atual legislatura, a gente ainda não tem essa confirmação, mas dependendo aí da prorrogamento das eleições, né, as eleições majoritárias, né, que acontecem no Brasil, a gente não consiga fazer as nossas eleições, né, até porque as aulas não voltaram, vai atrapalhar também mais do que já está complicado o calendário escolar, provável que a nossa legislatura seja estendida para o ano que vem. Aí eles vão poder, né, todos esses que estão conosco, vão poder então ir a Brasília. A gente já comentou com eles estão empolgados, né? É a primeira vez que a nossa Câmara Mirim consegue se classificar para participar desse projeto lá em Brasília, e vai ser uma experiência com certeza muito enriquecedora para eles. Então até daqui a pouco, né? 4 da tarde, daqui 25 minutos, mais ou menos. Aí, inclusive, o pessoal pode acompanhar em casa. É até interessante, eu convido, né, as pessoas que estão acompanhando a programação para acompanhar, né, para ver a desenvoltura dessa criançada, que afinal de contas também fez uma campanha interna nas escolas e conseguiu se eleger, né, para vir para compor a Câmara Mirim, que tem um número igual de vereadores de adultos, 19 adultos, 19 mirins, né, nesse ano, e aí você vai poder acompanhar como é que está a garotada, que com certeza no futuro vão nos representar ou vão seguir essa democracia que a gente tem atualmente, né? Exato, o objetivo é esse, a gente formar bons cidadãos, mesmo que eles não continuem na área política, mas que eles possam ter esse olhar diferente para a cidade, um olhar diferente para a comunidade e ser relevantes aí para todo mundo. Um abraço, Márcio, até daqui a pouco então. Obrigado, Elias, pelo espaço. Perfeito, vamos lá, vamos em frente dizendo que, olha, temos barreiras sanitárias que foram, né, muita gente foi pega de surpresa, inclusive hoje pela manhã, aqui em Balneário Camboriú, barreiras sanitárias montadas nas entradas de Balneário Camboriú. A medida instituída por decreto municipal, né, do prefeito Fabrício Oliveira, objetiva reforçar a prevenção contra o coronavírus. As barreiras sanitárias montadas nas entradas da cidade começaram a funcionar ontem e a medida valerá até ao meio-dia da próxima segunda-feira. Quem falou então sobre essas barreiras sanitárias e a importância que elas têm nesse momento de pandemia do coronavírus foi o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Nós formatamos novamente as barreiras sanitárias, algo que deu muito certo lá atrás, no mês de março. Essas barreiras agora elas têm a finalidade de identificar as placas que vêm da cidade de São Paulo, por conta do feriado decretado lá. Irão medir a temperatura, identificar possíveis sintomas e fazer os devidos encaminhamentos. Nós não estamos proibindo a entrada, mas estamos sim fazendo um pente fino e uma verificação nessas pessoas que estão vindo de São Paulo. O aeroporto de Navegantes da mesma situação, desloquei uma equipe para lá que vai fazer a medição de temperatura para voos vindo de Campinas, medição de temperatura e identificação de possíveis sintomas. E também o decreto da proibição de locação de imóveis para pessoas que vêm da cidade de São Paulo. Essas medidas são importantes justamente para que nós possamos impactar menos o sistema de saúde, e é o que está acontecendo. Balneário Camboriú está razoavelmente controlado a situação, embora o número de casos positivos aumentou, porque aumentou muito a coleta de testes. E isso nos dá um panorama e uma assertividade melhor para reduzir o impacto no sistema de saúde. Perfeito, aí o prefeito Fabrício Oliveira, né, falando então dessa decisão tomada em decreto ontem, no sentido de resguardar a saúde, né, da nossa população, num momento tão difícil de transmissão do coronavírus. É claro que muita gente hoje pela manhã foi pega de surpresa na entrada, né, acabaram gerando muitas filas, muita demora na fluidez do trânsito, mas é fundamental, de fundamental importância. Por quê? Porque o governo do estado de São Paulo decretou um feriado de 6 dias, né, um feriadão, olha, põe feriadão nisso, antecipou feriados inclusive, 6 dias para conter o avanço da Covid-19. Por isso, olha, nós aqui
estamos fazendo o quê? Em Balneário Camboriú está sendo feita a aferição da temperatura, em caso ela apresente algum sintoma, essa pessoa que vem de São Paulo é encaminhada, né, para uma análise mais profunda no centro Covid ali no Hospital Municipal Ruth Cardoso. Ninguém está sendo obrigado a retornar para casa, mas está sendo orientado e até em alguns casos encaminhado ao centro Covid do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Agora, lá em São Paulo, no litoral de São Paulo, por exemplo, a Justiça determinou restrição de turistas em 5 municípios do estado durante esse feriadão. A terceira vara de Itanhaém determinou que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo restrinja no prazo de 12 horas o acesso de turistas aos municípios de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Essa restrição deve ocorrer entre os dias 20 e 25 de maio, ou seja, durante os feriados antecipados pela capital paulista. Somente será liberado o acesso de veículos de emergência de locomoção para atendimento, além do transporte para prestação de serviços essenciais, por exemplo. Ao aceitar o pedido do Ministério Público, o juiz Rafael Vieira Patara destacou que, durante o feriado prolongado, muitas pessoas podem querer se deslocar para as cidades do litoral com um sistema de saúde que não suportaria grande demanda, em casos de complicações por conta da Covid-19. De Brasília, Carlos Ribeiro. Muito bem, então essa é a diferença, né? Balneário Camboriú, por exemplo, tem restrição, mas não vai obrigar ninguém a voltar, né? Os veículos que forem de São Paulo, confirmadamente, vão passar por uma verificação, né? Vai ser feita a testagem de temperatura, vai ser conversado, orientado com quem estiver chegando na cidade. Por isso existe essa barreira sanitária em funcionamento hoje. Aqueles que forem detectados uma situação mais grave ou suspeita, né, serão encaminhados para o Centro Covid no Hospital Municipal Ruth Cardoso. Agora, no próprio litoral de São Paulo, onde o caso é grave, muito grave, é o maior local, o maior estado com a presença de coronavírus, de infectados e mortos também, lá então pelo menos 4 municípios do litoral, Justiça disse, não, aqui fecha, aqui ninguém entra. Nós já fizemos isso, inclusive proibindo à época veículos de outros estados, aí foi de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de São Paulo também e de algumas cidades de Santa Catarina, que retornassem, mas agora não, agora vai ser feita uma avaliação, inclusive a aferição da temperatura, evidentemente apresentou alguma suspeita, encaminha-se para o Ruth Cardoso, mas não devolve ninguém, não diz não, Xpo, vai embora, não. Balneário Camboriú vai receber, só com toda a precaução que está acontecendo nessas barreiras sanitárias. Agora são 15 horas com 42 minutos, 5h42, e olha, temos outras questões também, né? A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú está mantendo as suas reuniões ordinárias, regulamentares, regimentais, às terças e quartas. Ontem aconteceu, semipresencial, com pessoas no plenário, né? Obedecendo todos aqueles critérios, orientações, e uma parte dos vereadores, aqueles que optam, né, por ficar em casa e fazer a participação por casa através de videoconferência. Ontem, então, foi aprovado o projeto relativo a desconto no IPTU para a instalação de painéis solares fotovoltaicos. Vamos repetir isso aqui, né? É tanta coisa de coronavírus que o cara acaba, quando muda de assunto, se perdendo. É fotovoltaico em Balneário Camboriú. Vou conversar com o vereador Pedro Francês, do PL. Vereador Pedro, boa tarde. Boa tarde, Elias. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está o senhor aí? Está se mantendo no isolamento ainda? No isolamento, estamos cuidando, até porque nós já estamos no grupo de risco. Eu tenho um problema muito grande aí com gripe, que quando me pega, me derruba. E isso todo ano é sagrado. Mesmo às vezes eu tomando a vacina, isso me derruba, então eu tenho muita preocupação, muito medo, e além de eu ter um pai também com 93 anos, que a gente dá toda assistência a ele também, e agora uma netinha, e a gente também tem que se cuidar daí, né? E eu tenho me cuidado até para a segurança não só da minha família, mas também das outras pessoas, né? Que a gente
tem contato. Então procuro ficar mais em casa, estou me cuidando, estou participando das sessões online, aí não estou deixando o meu trabalho. A gente trabalha direto de casa, atendendo as reivindicações. E estamos aí trabalhando, Elias. Estamos aí. Então eu aproveito essa oportunidade para te saudar e também saudar aí o Pedro, nosso amigo. Opa, estamos te ouvindo, vereador. Pode continuar. Caiu a ligação do vereador? Não. Acho que deu um problema aqui, mas já vamos voltar já, né? Aí, direto, agora sim. Né? E agora, infelizmente, estamos longe, né? Mas estamos aí em sintonia. Perfeito. Agora, claro, mesmo, né, em plena pandemia de coronavírus, os vereadores fazem o seu trabalho, continuam realizando o seu trabalho, e ontem, né, uma proposta do senhor foi aprovada aí, relativa a desconto no IPTU para instalação de painéis solares fotovoltaicos em Balneário Camboriú, né? Que coisa boa, né? Então, Elias, nós aprovamos uma lei, um projeto de lei do vereador Gelson, no ano passado, aí, em 2019, e naquele projeto do vereador Gelson, ele dava vários incentivos aí às pessoas que fizessem, por exemplo, que fazem hoje o reaproveitamento de água, o aquecimento solar hidráulico, no caso, né, que é da água do chuveiro, essas coisas ali, que tem um incentivo de desconto no IPTU. Se chama, o projeto dele era o IPTU verde, né? Onde dá alguns incentivos para as pessoas que trabalham, que fazem alguma coisa em benefício aí do meio ambiente nessa área, né, da preservação. E nós observamos aí, quando fomos procurados por algumas pessoas na nossa cidade, que nos procuraram, que nós deixamos de lado, esquecemos dos painéis solares fotovoltaicos, né? Que hoje está aí, não só em Balneário Camboriú, mas no estado, como no país, aí estamos tendo um grande incentivo, até para trazer um benefício para o próprio meio ambiente, para a economia, né, da energia elétrica, e com isso, com a instalação desses painéis, além de ser mais barato, ele ainda pode contribuir com outras residências, vendendo a própria energia ali que ele está gerando para a própria Celesc hoje, vamos dizer, né? Tudo aquilo que ele não aproveita, ele pode até vender. Então ele está contribuindo e deixando de usar a energia elétrica hoje aí, que com a previsão de uma falta d'água no futuro aí no nosso planeta, nós já temos que começar a pensar e trabalhar, incentivar as pessoas para usar uma energia de outra forma daí, né? Então nós achamos que incluindo daí os painéis solares fotovoltaicos, nós estaremos trazendo aí um grande benefício para a sociedade também. Nós temos um exemplo bem claro aqui, eu gosto sempre de citar, né, que é ali na 1950 da construtora Knabe, né, do nosso amigo Jurandir Knabe, né, que já tem a parte comum do prédio, toda através de energia solar, né? Perfeito. Então, o doutor Jurandir Knabe, que é nosso amigo, inclusive, foi uma das pessoas que nós conversamos sobre isso, que nos incentivou também, porque ele é um grande incentivador nessa área, né, o Jurandir, e outras pessoas. E além disso, Elias, nós podemos estar incentivando outras pessoas a fazerem isso, sabe? Nós podemos estar incentivando outras. Poxa, eu que sou um frequentador da paróquia Santa Inês ali, das nossas celebrações, né? A gente está ali direto. Olha o tamanho da área do telhado que nós temos ali, que futuramente nós podemos estar colocando isso aí também. E se tiver um incentivo do governo municipal, vai fazer com que você faça isso mais rápido também, logo. É por isso, né? Então o município precisa se preocupar com isso, sim, e nessa preocupação ele pode trazer esses incentivos para essas pessoas que querem contribuir com o meio ambiente. Eu estou citando a paróquia Santa Inês, mas nós temos aí várias outras igrejas, vários clubes e residências, empresas, né, edifícios,
que a gente pode estar incentivando a colocar isso para, assim, contribuir ainda mais com o meio ambiente. Eu até estava me lembrando aqui, eu acho que ali do seu Alcides, a dona Nairo, o novo MESC ali, né? Eu acho que tem uma parte da refrigeração ali que é também movida a energia solar, né? Que é outro exemplo que a gente tem aqui para nossa comunidade, né? Sim. Eu acredito que ali também está assim. Uhum. Legal, olha, é muito importante, isso tudo é exemplo, né? O incentivo, né, através da apresentação de um projeto que os vereadores conseguem dar para a nossa comunidade e acompanhar, como o próprio vereador Pedro Francês disse, a tendência de futuro, né? Se a gente tem a preocupação que daqui para frente a gente não vai ter tanta água para gerar a energia que nós necessitamos por dia a dia, vamos ter que buscar as alternativas. E uma das grandes alternativas é essa aí, a energia solar. É isso, né, vereador Pedro Francês? Que bom, obrigado aí pelas informações, pelo comentário conosco aqui. Estamos esperando que passe logo essa pandemia para que todos possamos estar reunidos, mais próximos, né? E conversando e dizendo assim, olha, que coisa, hein? Que coisa que nós passamos. Já estamos no final, se Deus quiser um dia a gente vai conversar isso, né? E dizer, que bom, passamos, mas valeu a experiência. É verdade, Elias. Olha, a gente, essas coisas às vezes vêm para que a gente também dê uma freada na nossa vida, uma refletida na nossa vida, como ela está sendo vivida, né? E está servindo até para aproximar as famílias, ficarem mais próximos também, tudo tem o seu porquê, né? E amanhã, como você diz, amanhã nós vamos poder respirar fundo e dizer, graças a Deus passou, e ver o que nós colhemos de bom, né? De coisas boas disso tudo aí. Fica também as coisas ruins, a gente acaba deixando para trás, e a vida segue. Daqui a pouquinho volta tudo ao normal, mas para que isso tenhamos mais lembranças boas do que ruins, é preciso que as pessoas também, eu deixo até aqui essa mensagem, que as pessoas também se conscientizem e façam a sua parte, né? Eu estou muito, desculpa, Elias, eu estou muito preocupado aí na rua quando a gente fica sabendo aí através das pessoas que nos ligam, até da nossa família também, que a gente vê muitas pessoas, sabe que tem muitas pessoas ainda que não estão levando a sério e não estão usando máscara. Nós temos um decreto aí no estado, no nosso município, para usar máscara, e a gente está vendo muitas pessoas aí que não estão usando a máscara, né? Isso ontem nós já falávamos disso na tribuna da Câmara, né? Que o risco que se está correndo. Então, que as pessoas se conscientizem para o benefício próprio e dos outros também. E do projeto eu aguardo aí, acredito que logo o prefeito vai sancionar esta lei e daí vai estar aí à disposição de toda a nossa gente. Então, Elias, eu te agradeço o espaço aí por trazer essa informação para a nossa gente, porque nem todos acompanham às vezes a sessão da Câmara, mas a Rádio Câmara aí durante o dia tem uma grande audiência, a maioria da nossa gente está em sintonia. Então é a informação que a gente traz e eu te agradeço por essa oportunidade. Um abraço para você e um bom trabalho, tá bom? Um abraço, vereador. Tudo de bom. Informação é transparência. Cultura é conhecimento. Rádio Câmara FM. Memória ABC é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú. É um registro produzido pelo Legislativo da sua cidade para as futuras gerações. O Memória ABC vai ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite. Acompanhe tudo o que acontece na Câmara de Vereadores pelo rádio, TV e internet. Coronavírus. Evite o contágio. Para diminuir a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Use lenço descartável para higiene nasal. Higienize as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite o contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Três e 54. Estamos de volta nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020, fazendo aqui essa programação especial de atualização de informações sobre a pandemia de coronavírus em todo o Brasil, no mundo, né? E também, claro, analisando a situação e as medidas tomadas, as repercussões junto à sociedade regional, né? Junto à comunidade nossa e até aí abordando questões também relativas à economia, não só à saúde, mas também à sociedade como um todo. E vamos lembrar que o Centro Covid-19 completa 2 meses de atuação aqui em Balneário Camboriú. Então, ontem, né, o Centro de Acolhimento e Tratamento do Novo Coronavírus completou, então, 2 meses de atuação no município. Desde a abertura, no dia 20 de março, o centro tem sido uma referência em tratamento da Covid-19, não só para Balneário Camboriú, mas também para municípios da microrregião, aí Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, até Navegantes, né? Já tivemos pessoa internada aqui no Centro Covid. Então, de março até maio, o Centro de Acolhimento de Balneário Camboriú realizou aproximadamente 2.000 atendimentos. Desse total, 543 foram prestados aos moradores de outros municípios. Nesse momento, o centro está com 40% de ocupação, já que 8 pacientes ainda estão internados. Ao todo, 60 pessoas precisaram ficar internadas, sendo que 37 são de outros municípios vizinhos, o que corresponde a 61,7%. Dos pacientes internados no centro, somente 23 são moradores de Balneário Camboriú. No total de atendimento realizado nesses 2 meses, 29 pacientes tiveram resultado do exame positivo para o coronavírus, no qual 21 receberam alta hospitalar e são considerados recuperados da doença. Somente 2 pacientes foram a óbito, ambos tinham mais de 75 anos e também doença cardíaca prévia, né? Um morador de Balneário Camboriú e outro morador do município de Camboriú. Então, esse é um resumo aí desses 2 meses de atendimento do Centro de Acolhimento e Tratamento do Novo Coronavírus, o Centro Covid-19, que funciona ali nos fundos do Hospital Municipal Ruth Cardoso, onde futuramente vai ser instalada a unidade de pronto atendimento do bairro dos Municípios. Agora são 15 horas com 57 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos ter a sessão legislativa, a sessão ordinária, segunda sessão da Câmara Mirim. Então, nesse momento, nós estamos encerrando a nossa transmissão através das redes sociais, né, Facebook e YouTube, e também através, para que o pessoal possa, então, preparar já, né, a transmissão, o link para a transmissão da sessão dos vereadores mirins. Então, para você que esteve conosco nas redes sociais, daqui a pouquinho nós voltamos nas redes sociais com a transmissão da sessão da Câmara Mirim de Balneário Camboriú. Mas para você que está nos acompanhando aqui na 101,5, a gente continua então com a programação normal, trazendo aí informações sobre a pandemia de coronavírus. Está terminando. Câmara Informa.